Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e vamos falar sobre renascimento cultural. Nas últimas aulas, nós falamos basicamente sobre o renascimento comercial e urbano. Eu disse para vocês, ainda lá na escola, falei para vocês que ao final da Idade Média, com a decadência da Idade Média, surgem os chamados burgos. E em volta desses burgos surgem as cidades. Com o surgimento das cidades, ocorre o que a gente chama de renascimento comercial e urbano. Ou seja, galera, cheguei até a desenhar para vocês no quadro uma linha do tempo, dizendo que essa nova era que começava, a chamada modernidade, começa com um movimento chamado de renascimento comercial e urbano, que tenta fazer o quê? Resgatar as ideias da antiguidade clássica. Então, se nós traçarmos uma linha do tempo e dividirmos em 3 períodos, antiguidade, Idade Média e modernidade, nessa modernidade que acabava de iniciar, nessa modernidade que resgata a vida urbana, se inicia um movimento artístico e cultural chamado de renascimento comercial e urbano, que tem como objetivo resgatar as ideias da antiguidade clássica. Como assim resgatar as ideias da antiguidade clássica? A racionalidade, o antropocentrismo, o individualismo, o racionalismo, o humanismo, que eram valores da antiguidade clássica, esses valores são resgatados. Pessoal, você já viu em algum momento, ou fazendo uma leitura do seu livro, tenho certeza que está todo mundo aí pegando o livro para dar uma lida em casa. Pessoal, nessas lidas aí, nesse estudo de vocês, provavelmente vocês podem ter visto um termo chamado Idade Média como Idade das Trevas. Pessoal, constantemente a Idade Média é associada como um período de trevas. Poxa, Mateus, será mesmo então que esses 1000 anos de Idade Média foi um período de trevas? Um período onde não teve nenhum tipo de progresso cultural, científico, educacional? Pessoal, mentira, tá? Teve progresso sim. Só que os financiadores dessa arte renascentista, chamados de mecenas, era a burguesia. Então a burguesia que tinha acabado de surgir, os comerciantes que haviam acabado de surgir enquanto classe social, é que vão financiar essa nova arte. Com o objetivo de quê? Denegrir a imagem da Idade Média. Pessoal, novamente pensa na linha que nós estamos estabelecendo. Antiguidade, antiguidade, Idade Média e modernidade. Qual o objetivo então dos renascentistas? Denegrir, ou seja, falar mal da Idade Média, com o objetivo de resgatar a antiguidade. Denegrir a imagem da Idade Média, difamar a Idade Média para dizer, olha, o que era bom era o período anterior à Idade Média, que era a Antiguidade. Ou seja, com que objetivo? Para resgatar os princípios do antropocentrismo, individualismo, racionalismo, humanismo e apego à vida. Professor, como assim? Me explica. Pessoal, primeiro, vamos falar então dessas mudanças de valores. O que esses artistas, então, que vão ser financiados pela burguesia, vão defender? Pessoal, esses artistas vão defender, primeiro, o antropocentrismo. Ora, durante a Idade Média, o que havia era o teocentrismo. O que significa esse teocentrismo? O que era o centro de tudo durante a Idade Média? Deus.
Ou seja, Deus era o centro de tudo. Com o Renascimento, Deus passa a não ser o centro de tudo. Se todas as explicações durante a Idade Média estavam relacionadas a Deus, agora tudo está relacionado ao próprio homem. O centro de tudo passa a ser o próprio homem e não Deus. A preocupação com a fé deixa de ser algo principal na vida das pessoas com o Renascimento. E o principal na vida das pessoas passa a ser o bem-estar do próprio homem. Então, se durante a Idade Média o teocentrismo existia, agora é o antropocentrismo. Ou seja, é o homem que passa a ser o centro do universo, o centro de tudo. Ora, pessoal, o teocentrismo, então, Deus no centro de tudo, dá lugar ao antropocentrismo. Assim como o coletivismo da Idade Média, ou seja, a ideia de que o ser humano precisa ajudar um ao outro, a ideia de que o ser humano precisa do outro para sobreviver, dá lugar a uma ideia completamente individualista. Ou seja, o homem passa a ser o centro de tudo. Beleza, galera? O homem passa a ser o centro de tudo. Além disso, é o homem, então, que se preocupa com si próprio, que se preocupa com si mesmo, sem se preocupar com o bem-estar de todos. O que importa é o quê? O bem-estar individual. Isso é perigoso, né, gente? É perigoso essa ideia muito individualista de pensar em si próprio, de pensar no prazer próprio e não se preocupar com o outro. Mas é essa a ideia que os renascentistas vão pregar. Beleza? Além disso, galera, a gente não pode esquecer também sobre a ideia de fé. Porque a fé, para esses renascentistas, dá lugar à razão. Ou seja, dá lugar ao pensamento. É o homem que agora tenta explicar os fenômenos da natureza não por meio da fé, não por meio daquilo que Deus pode ter planejado para os homens, mas por meio dos fenômenos através da razão. A ideia é explicar os fenômenos através da razão, através de teoria, através de pensamentos, através de estudos. Ou seja, a ideia é que os fenômenos da natureza sejam provados por meio de teorias racionais. Exemplo, pessoal, sempre falo sobre isso. Ora, estou aqui com essa ampulheta, certo? Eu toquei na ampulheta? Pessoal, todo mundo aí pensou. Sim, Matheus, você tocou na ampulheta. Pessoal, não toquei. Se eu pensar numa teoria racional, quando o meu dedo chegou próximo da ampulheta, eu tenho aqui, ó, toda a matéria, segundo a química, ela é feita por átomos. Então, o meu dedo, a ampulheta, a mesa, o computador, o papel, tudo é feito de átomos. E esses átomos, eles possuem um núcleo de carga positiva. Assim como eles têm elétrons que circulam em torno desse núcleo com carga negativa. Quando o meu dedo toca na ampulheta, cargas iguais fazem o que, galera? Elas se atraem ou elas se repelem? Se repelem. Por isso, nada toca em nada. É uma teoria da física quântica. Ou seja, eu usei uma teoria para tentar te explicar um fenômeno que acontece no nosso dia a dia. Essa é a ideia do renascentismo. É usar teorias racionais, pesquisas, razão, pensamento para tentar explicar os fenômenos da natureza. Entenderam isso? Beleza, pessoal. Então, a fé lá na Idade Média, dá origem agora nesse renascimento à razão. Não podemos esquecer também que o espiritualismo, ou seja, a ideia do
espírito, a ideia da alma humana vai dar origem ao humanismo. Ou seja, humanismo com a ideia de que o homem é o dono do saber. O homem é o dono da razão. O homem é o dono do pensamento. Junto com esse humanismo, gente, vem também uma ideia muito forte lá da antiguidade. Não se esqueça que esse renascimento ele está resgatando as ideias da antiguidade clássica. Vem muito forte essa ideia de valorização do corpo humano, valorização do próprio homem. Não se esqueça que durante a Idade Média, uma das coisas que a igreja vai falar, e você não pode esquecer que a igreja ela é o principal pilar, a principal força desse período da Idade Média. Uma das coisas que a igreja coloca durante a Idade Média é que o corpo humano era impuro. E o que existia de puro no homem era a alma, aprisionada por esse corpo. Por isso que durante a Idade Média, diferente lá de Roma, o homem ele passa a ser todo coberto, o corpo coberto porque era pecado. E aí vem os renascentistas e novamente vão tentar despir o homem e valorizar novamente o corpo humano. Porque segundo os renascentistas, é o seguinte, olha só, o corpo humano precisa ser valorizado. Precisa ser valorizado. Porque, na verdade, o que precisa ser valorizado porque o corpo humano é uma criação de Deus. Então, os renascentistas, eles rompem com essa ideia de o que é puro é a alma aprisionada por um corpo para valorizar o corpo do homem como aquele que porta a racionalidade humana, que porta o conhecimento, que é uma criação divina do próprio Deus. Tudo bem, galera? Além disso, então, esse espiritualismo dá origem ao humanismo. Além disso, na Idade Média se tinha uma ideia sempre do fatalismo. Morreu porque Deus quis. E agora, galera, é diferente. O homem renascentista, ele tem um apego à vida. A ideia de que é preciso se apegar à vida e àquilo que a vida tem a oferecer. Professor, mas onde que esse movimento vai surgir? Pessoal, esse movimento ele vai surgir na Itália, tá? Após a Idade Média, no final da Idade Média, e muitos artistas intelectuais, cientistas que viviam em Bizâncio, no Oriente, vão passar a viver na Itália e vão trazer todo esse conhecimento para a Itália. Conhecimento esse que não era admitido pela Igreja Católica durante a Idade Média. Beleza? Pessoal, é assim que acontece durante esse período a invenção da imprensa, o desenvolvimento da burguesia e do comércio, o descobrimento ou a descoberta de vários territórios marítimos, descoberta, mais tarde a gente vai falar um pouco sobre esse termo, o desenvolvimento científico. Muitas teorias vão surgir, como, por exemplo, a teoria dos corpos, beleza? Acontece também o desenvolvimento e a criação de várias escolas que não necessariamente eram comandadas pela igreja, sem falar o desenvolvimento da arte como um todo. Pessoal, muitos artistas surgem nesse período, como, por exemplo, os Tartarugas Ninjas. Como assim, professor? Aquele desenho? Não, só para tu lembrar, isso é só para você lembrar. O nome dos 4 Tartarugas Ninjas são os nomes dos 4 principais artistas do Renascimento. Ou seja, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli e Rafael Sanzio, tá? Então esses são
os Tartarugas Ninjas. Beleza, galera? Desculpa, falei errado para você. Leonardo, Rafael, Donatello e Michelangelo. Esses 4, então, são os tartarugas. Eu tinha falado Botticelli, mas não. Botticelli é outro artista também renascentista. Os 4, Leonardo, Rafael, Donatello e Michelangelo. Tudo bem, galera? Então, o Renascimento, ele abre a cabeça desse homem novamente. Deus deixa de estar no centro de tudo para o próprio homem ser o centro de tudo. Um homem que é agora individualista e racional. Um homem que agora tenta explicar os fenômenos da natureza através de seu conhecimento. Um homem que agora está preocupado à vida, está apegado à vida. Um homem que se preocupa consigo mesmo. Um homem que não está preocupado mais com a coletividade e nem tanto com a sua espiritualidade. Tudo bem, galera? Na próxima aula, nós voltamos para falar sobre os principais artistas desse período. Então a gente vai falar sobre cada um e sobre algumas obras. Tudo bem? Dúvida? Lamentação? Amargura? Dor no peito? Não? Então, tchau, galera. Valeu!